Bom, a Gala foi embora, a alta costura foi embora. A mãe, a mãe que teve que tirar a roupa para dar mamar para neném, não teve como colocar de novo. Bom, então vamos lá. Aí a gente leu o capítulo 4 do verso 1 ao 30, que é justamente aquele encontro de Jesus com a samaritana, que ela conversa, ela sai e vai falar de Cristo. Aí o 31 fala assim: Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: Faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede, os campos já estão prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse de tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que foi onde eu terminei, né, no outro vídeo. Gente, olha quanta coisa maravilhosa nessa passagem. Por isso que não tem como ficar alheio, não tem como ficar inerte diante da palavra de Deus, não tem como não ser tocado. Só se nós olharmos para a Bíblia como um livro histórico, um livro qualquer, como muitos estudiosos, né, que se gabam aí de terem lido ali a Bíblia por tantas vezes e não terem tido a sua vida transformada. Porque se nós olharmos com um pouco de humildade e deixarmos o Espírito Santo se revelar por meio da palavra, não tem como, é impossível. Olha quanta coisa aqui, né? Sempre eu fico vendo, né, as perguntas dos discípulos e eu fico pensando assim, meu Deus, né? Não, cuida da gente, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção, porque os discípulos foram os primeiros, eles estavam com Jesus desde o começo. E vira e mexe, eles fazem perguntas assim, consideradas assim bobas por nós hoje, que a gente tem um entendimento, a gente sabe, né, das coisas que era Jesus e tal. Mas eles estavam vivendo ali, então eles tinham tantas dúvidas assim, igual perguntar, né, será que ele comeu alguma coisa? Será que ele comeu? Ele não tá com fome? Será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus estava falando do pão da vida, ele estava falando da vontade de Deus. Eu acho isso aqui muito importante. Ele fala: Uma comida eu tenho para comer que não conheceis. E aí eles ficam perguntando: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer enquanto a gente estava fora? Né? Eles nem pararam para pensar assim: que comida será essa? Será do que ele está falando? Ou então, assim, imagina assim, quando Jesus estava falando, será que não era uma coisa espiritual, né? Então, às vezes, não é. Às vezes a gente vai fazer perguntas idiotas para Deus, né? Às vezes a gente não vai entender uma coisa óbvia, mas Jesus, ele não tem problema com isso. Nós que temos problema com isso. Vocês já repararam? Quando alguém faz uma pergunta que a gente considera boba, dependendo do nosso nível de conhecimento do assunto, aí a pessoa faz uma pergunta, a gente vira o olho, né? Nossa, pelo amor de Deus. E Jesus, gente, Jesus é Deus. Sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele não se importava com essas perguntas bobas, com essas perguntas idiotas. Ele repreendia, ele exortava, mas ele falava com amor, ele mostrava o caminho, ele dava a resposta. Né? E ele fala que que a comida dele é fazer a vontade do pai dele. E aí ele fala esse aqui a Cassinha vai até poder falar melhor para nós, né? Sobre a colheita, né? Quem trabalha com terra, quem trabalha com plantação já sabe, olha e já sabe falar: daqui tanto tempo a gente vai colher, daqui tanto tempo vai estar bom, a terra tá boa para plantar. E ele fala que
ele tá querendo dizer aqui, usando essa metáfora, que era para eles entenderem que já tá passando da hora de colher, né? Que tinha muita gente precisando conhecê-lo, conhecer Jesus. A colheita na verdade, aqui ele tá querendo dizer que são as pessoas que precisam ser salvas, né? Alguns plantaram e outros vão colher, que é outra coisa muito importante para nós. A gente tá colhendo coisas que outras pessoas plantaram, e a gente precisa plantar para o futuro colher, né? Então tem toda essa questão também de às vezes a gente não vê o fruto e não querer fazer porque não tô vendo mudança, de achar que a gente não tá surtindo o efeito que a gente tá fazendo. Mas se a gente parar pra pensar, a nossa vida, sabe, assim, a gente é fruto de alguém que orou por nós, de alguém que confiou, que acreditou, né? E a gente não sabe também o peso que a nossa vida tem na vida das outras pessoas e o peso que a oração que a gente faz pela conversão dos outros, porque nem sempre, quase nunca, eu ouso dizer, alguém vai converter, alguém que você está orando vai converter na sua frente, vai converter por causa de alguma coisa que aconteceu ali com você e vai falar assim, foi você, foi por causa de você. Não, às vezes nem a pessoa não vai saber. A gente está intercedendo, está orando, a gente está levantando um clamor pela vida da pessoa, a pessoa vai num lugar e lá naquele lugar ela quebrando o coração, e foi por causa da sua oração que aquela pessoa se rendeu ao Senhor. Mas não foi perto de você, não falou pra você, não agradeceu você. Então aqui Jesus está dando essa lição, né? Que tem uma colheita muito grande para ser feita, que outras pessoas colheram, e nós vamos colher o que outras pessoas plantaram. Tô confundindo, né? Outras pessoas plantaram, nós vamos colher, e o que a gente está plantando, outras pessoas vão colher. Ponto. É isso. E aí eu acho interessante que ele fala aqui que o pessoal da cidade, gente, é surreal, é como se nós estivéssemos assim, Vila e Goiás, né? E aí aquela rivalidade que a gente sabe que até mata, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Flamengo, rivalidade assim, muito brutal, né? Inter e Grêmio. E aí, como se um gremista pedisse assim pro cara do Internacional falar, fica aqui com a gente, dorme aqui, fica aqui em casa. Gente, isso é inimaginável. Imagina aqui em Goiás um cara da torcida organizada do Goiás falar pro outro do Vila vir pra cá, ficar com ele, passar o dia com ele, por causa da questão dos judeus com os samaritanos. Eles eram rivais. Para nós que temos, que conhecemos essa rivalidade, eu estou usando o esporte porque é algo muito forte no nosso país, faz parte da nossa cultura. Para nós, gente, é inimaginável. Direto sai essas pesquisas, esse tipo de pesquisa nos sites esportivos, mas saiu uma bem recente dizendo que só entre homens que eles não se relacionariam com uma mulher que torcesse pro time rival deles. Muito, assim, foi 75% dos homens não casariam de forma nenhuma, e aí se relacionariam assim, só se fosse uma coisa assim, né? Tipo, a maioria, 75%, falou que não se relacionaria. Os outros que ficaram faltando falaram que um flerte, um namoro, assim, ok, mas casar nem pensar. Então pensa, a gente não tá falando de nada de religião, nada de Deus, nada profundo, nada espiritual. Simplesmente eu não quero me relacionar com a pessoa porque ela não torce pro mesmo time que eu. Agora imagina ali que era uma questão muito mais profunda. Igual hoje um muçulmano, por exemplo, né, tem aversão ao cristão. Então o islamismo, ele é a minha cultura, ele é a minha religião, ele é a minha política, ele é a minha moral, ele é tudo, né? O Islã, ele é tudo, ele dirige tudo na vida de um muçulmano. Então é inimaginável um muçulmano falar para um cristão, vem aqui, fica aqui na minha casa, fica aqui na minha cidade, passa um dia aqui comigo. E foi exatamente isso que aconteceu,
né? Os samaritanos, a cidade se encheu com a glória de Jesus, com a presença de Jesus, de tal maneira que eles pediram: fique aqui conosco. E Jesus ficou por 2 dias, e no final de 2 dias a cidade inteira estava falando para a mulher: não acreditamos mais porque você disse, mas porque nós ouvimos dele. Então 2 dias com Jesus naquela cidade foi suficiente para que eles se enchessem de tal forma, com a presença do Senhor, fossem transformados de tal forma, que eles já estavam crendo que ele era o Salvador do mundo. Ai, gente, é maravilhoso demais, né?